Até que enfim, banheiros do Parque da Cidade estão sendo reformados depois de muita reclamação. Feminicídio, o Ministério Público denuncia taxista que matou a mulher a tiros no Recanto das Emas. Eleições 2018, termina hoje o prazo para eleitor pedir voto em trânsito. No banco dos réus, motorista que matou a mãe e filha em acidente de carro em Águas Claras em 2014 vai a júri popular na semana que vem. Perigo, granadas escondidas em bueiros são detonadas pela PM no setor militar urbano. Olá, eu sou o Rodrigo Orengo e começa agora o Band Cidade, primeira edição. Finalmente, depois de muita reclamação de banheiros do Parque da Cidade, agora estão sendo reformados. Em fevereiro, a nossa reportagem já havia mostrado a situação precária dos banheiros de lá, mas só agora, 6 meses depois, o GDF decidiu se empenhar na manutenção dos espaços. Tudo deve ficar pronto até o fim do ano. Parque da Cidade, espaço de relaxamento e prática de exercícios, mas quem frequenta o local torce para não precisar usar os banheiros. Na realidade, os banheiros estão horríveis. Eu já moro aqui quase 10 anos e está acontecendo que o Parque da Cidade cada vez está pior. Algumas portas estão trancadas e por dentro dos banheiros abertos, vasos danificados, pias que molham mais os pés do que as mãos e no lugar da maçaneta, arames. Os fios de energia estão expostos, sem nenhuma proteção. E até os famosos azulejos de Atos Bucão também estão descuidados. No Parque da Cidade, há 12 estações com área reservada para banheiros e bebedouros, mas várias delas estão fechadas por causa de vazamentos. Pelo menos, as reformas já começaram. Nós já reformamos na bateria 1 e 2, nós estamos na terceira bateria hoje. A ideia é fazer uma manutenção para trocar toda a parte danificada, trocar vaso, trocar divisória, consertar vazamento, trocar torneira. Essa manutenção mais pesada que a administração do parque não tem condições de fazer. Após esse período, a administração do parque vai fazer a manutenção habitualmente como ela vem fazendo. O problema, segundo o presidente da Nova Cap, é que os próprios usuários também não cuidam do patrimônio público. Muitos dos banheiros foram alvo de vandalismo. Todos os espaços públicos eles sofrem muito com a questão do vandalismo. Não é só os banheiros do Parque Cidade, mas os banheiros da rodoviária, praças e outras coisas mais, e que tem que ter uma conscientização das pessoas, né? Que um equipamento público danificado, quebrado, ele certamente vai fazer falta a uma outra pessoa. E enquanto as reformas não são concluídas, o jeito é fazer como a Ana Cláudia, ir para casa para usar o banheiro. Tem que esperar alguém da limpeza vir abrir, ou esperar chegar em casa. A gente vai falar sobre esse problema com o Cláudio Humberto, já está com a gente por aqui. Muito boa tarde, Cláudio. Não seria um problema fácil esse de resolver? É claro que sim, né? É uma questão de gestão, né? E eles ainda botam a culpa no povo, né? O grande problema disso não é a população, o grande problema disso é esse povo aí, roda presa, né? Porque a Nova Cap também é responsável pela manutenção, por exemplo, da Ponte JK, que está caindo aos pedaços, minha gente. E agora, fim de governo, mas véspera de eleição, aí resolve fazer tudo. Recuperar os banheiros lá do Parque da Cidade e vão recuperar a ponte, vão gastar 35 milhões, sabe-se lá em quê, para recuperar a Ponte JK, na manutenção da Ponte JK e coisas assim. Uma lição prática do que não se deve fazer na administração pública. Afinal de contas, os governantes são eleitos para que, ao longo dos 4 anos, eles cumpram suas promessas e cumpram o dever, mesmo aquilo que não foi prometido. É dever, por exemplo, do governo, do governador do Distrito Federal e de sua equipe, a manutenção de próprios públicos, de espaços públicos. Isso se inclui o Parque da Cidade tão abandonado e também inclui a Ponte JK, que cai aos pedaços. E olha, estudantes da Universidade de Brasília estão reclamando das longas filas que enfrentam na rodoviária do Plano Piloto para conseguir pegar o ônibus até o UNB. Uma aluna filmou o transtorno enfrentado pelos universitários e esse vídeo acabou viralizando nas redes sociais. Em 2 dias, o vídeo teve mais de 64 mil visualizações e quase 1.000 compartilhamentos. Pelas imagens, é possível ver a estudante andando pela rodoviária do Plano Piloto por cerca de 2 minutos, mostrando o tamanho da fila que os estudantes costumam enfrentar para pegar a linha 0.110 que vai para o UNB. As reclamações são muitas.
Eu demoro uns 30 minutos, mais ou menos. Atrasa bastante. É bem difícil. Sempre muito cheio? Demais. Todo dia. Essa semana mesmo eu cheguei atrasado, acho que quase todos os dias. Nossa equipe esteve na manhã desta quinta-feira na rodoviária. A fila não estava tão grande, mas alguns universitários dizem que essa não é a realidade diária. Hoje não tem fila, né? Mas nos últimos dias as filas têm ficado muito grandes, principalmente perto do horário da aula. Por exemplo, 7 horas da noite que tem aula, a fila fica enorme. Às vezes também 8 horas da manhã fica muito grande. Isso atrapalha a vida? Atrapalha, tem que vir correndo, né? Para conseguir pegar o ônibus a tempo. Chega atrasada na aula? Sim, chega atrasada. Além de lotado sempre também, não tem lugar para todo mundo sentar, o ônibus vai super cheio, todo mundo em pé, é bem apertado. Precisa de mais ônibus porque é muito lotado, né, nos horários de pico. Pois é, sobre esse problema, o DF-Trans informou que a linha circular 0.110, que faz o trajeto entre a rodoviária do Plano Piloto e o campus da Universidade de Brasília, da Asa Sul, da Asa Norte, tem diariamente 148 horários e entre 7 e 8 da manhã, o intervalo entre as viagens chega a 3 minutos. O DF-Trans informou ainda que, a partir de amanhã, fará mudanças a fim de que os passageiros fiquem no máximo 5 minutos na fila. Hoje, esse tempo é de 9 minutos. Qualquer reclamação pode ser feita no número 162. E quem passou hoje pela ponte JK percebeu que o trânsito estava congestionado. O motivo, 2 faixas estão interditadas porque uma placa de concreto começou a desprender. A Novacap já está fazendo reparos e garante que ficará tudo pronto ainda hoje. A interdição é no sentido Plano Piloto, Lago Sul e Jardim Botânico. Apenas uma das faixas estava liberada. Com isso, o trânsito ficou lento. Quem vinha no sentido contrário passava devagar. Uma das placas de concreto que cobrem as juntas de borracha da pista se desprendeu. Essas juntas de borracha permitem a dilatação do asfalto durante períodos mais quentes. O Detran isolou 2 faixas para evitar que os motoristas caiam no buraco aberto no asfalto. A Novacap informou que a equipe já começou a fazer os reparos e não há risco à estrutura da ponte. Agora, Cláudio Humberto, muita reclamação hoje na Band News FM daquela falta do auxílio do agente de trânsito para melhorar o trânsito na região. Exatamente, a ausência do Estado, né? A ausência do governo. Ontem foi um tormento para dezenas de milhares de pessoas na volta para casa no final do expediente, né? Porque isso aconteceu, esse problema, ali no finalzinho da tarde, à volta das 18 horas. É claro que a rapaziada já tinha vazado para casa, era dia de futebol, ninguém nem atendia o telefone. O único que chegou lá foi o Corpo de Bombeiros. Os bombeiros ficou tentando insistentemente contato com a Novacap. Mas o que apareceu depois foi o Detran, botaram lá uma viatura no meio da ponte, o cara lá ficou lá observando a cena. Enquanto isso, o caos se estabelecia em todos os acessos ao Lago Sul. Na ponte Costa e Silva, na ponte do Gilberto Salomão e também por todo o lago. E tudo isso agravado pela ausência do Estado. A ausência, por exemplo, dos agentes do Detran, que são tão bem pagos, né? Na hora que a gente mais precisa deles, eles desaparecem. E também os agentes do BPTran e da Polícia Rodoviária. Todo o trânsito ficou encavalado ao longo da via principal do Lago Sul, sobretudo em razão dos semáforos, dos sinais luminosos da QI 17 e da QI 19. Aí foi o grande problema, foi o grande gargalo, mas ninguém no Detran, ou no BPTran, ou na Polícia Rodoviária quis se dar ao trabalho de ir ao local para simplesmente desligar o sinal. Porque depois da 19, para adiante, todo aquele fluxo de veículos, milhares de pessoas com destino, sobretudo, à região de condomínios. A partir da QI 19, o trânsito fluía normalmente. Tudo por conta de sinais que, aliás, são desnecessários na 17 e na 19. E olha, atenção, termina hoje o prazo para eleitores que estiveram fora do domicílio eleitoral no dia das eleições de outubro pedirem o voto em trânsito, ou seja, o direito de votar em outra cidade se estiverem fora aí do domicílio. Só vale para presidente. Isso só poderá ser feito em capitais ou municípios com mais de 100 mil eleitores. E o voto em trânsito pode ser solicitado tanto para o primeiro turno, no dia 7 de outubro, quanto para o segundo turno, no dia 28 de outubro. E para garantir esse direito, o eleitor deve comparecer a qualquer cartório eleitoral até o fim do expediente de hoje, às 6 da tarde. Então, atenção você.
Falar de corrida eleitoral porque termina o prazo para contestações de candidaturas. A partir de agora, o Tribunal Superior Eleitoral já pode notificar os candidatos sobre os questionamentos. Os detalhes chegando ao vivo com a Renata Dourado, está com a gente por aqui. É bom ficar de olho nesses prazos, né, Renata? Boa tarde. Pois é, muito importante. Rodrigo, boa tarde para você, para o Cláudio, para todos que estão aí nos acompanhando. A candidatura do ex-presidente Lula foi alvo de 16 contestações, né? E tem mais, não foi a única. Também foram questionadas as candidaturas de Geraldo Alckmin e de Jair Bolsonaro. A candidatura de Geraldo Alckmin foi questionada pela coligação de Henrique Meirelles, que é do MDB. Então, eles alegam que houve ali irregularidades com relação às coligações, aos 6 partidos que apoiam Geraldo Alckmin. Então, isso vai ser analisado também pelo TSE. Já a candidatura de Jair Bolsonaro foi contestada por um advogado lá do Rio de Janeiro. Ele fala o seguinte, olha, Bolsonaro, ele é réu em uma ação no Supremo Tribunal Federal. E nesse caso, quem é réu em uma ação não pode se candidatar, de acordo com o argumento aí desse advogado. Então, a gente lembra que essa ação envolvendo Bolsonaro é uma ação polêmica, envolvendo também aquela deputada Maria do Rosário. Na época, ele disse que, entre aspas, né, que não a estupraria porque ela não merecia ser estuprada. É essa ação envolvendo essa polêmica aí. Com relação às contestações da candidatura do ex-presidente Lula, a gente já disse aqui várias vezes que ele esbarra na lei da ficha limpa. De acordo com essa lei, o condenado por um colegiado não pode ser candidato. Ele foi condenado pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Então, o que vai acontecer agora? Então, as defesas serão intimadas. Uma vez intimadas, terão um prazo aí de 7 dias para apresentar os argumentos, né? Apresentar, de fato, a sua defesa. No caso de Lula, o relator é o ministro Luiz Roberto Barroso, que é ministro do Supremo, mas também é ministro do Tribunal Superior Eleitoral. Ele pode decidir sozinho sobre a candidatura do ex-presidente Lula, mas também pode levar para o plenário do TSE, que é o que tende a acontecer. Se a candidatura aí for questionada e o tribunal entender que realmente o ex-presidente Lula não pode se candidatar, ele ainda pode recorrer no Tribunal Superior Eleitoral e ainda tem o direito de recorrer no Supremo Tribunal Federal. Então, a gente vai acompanhando aqui esses passos aí, porque a eleição está bem em cima, né? Dia 7 de outubro já é o primeiro turno. Rodrigo. Obrigado, Renata. E olha, a seguir, o Ministério Público denuncia taxista que matou a mulher a tiros no Recanto das Emas. O Band Cidade volta já.